Fala galera, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E olha só, eu vou trazer pra vocês, cara, um vídeo que eu deixei passar batido porque eu sou muito, cara, esqueci demais. E, nossa, a cabeça da gente fica a milhão. Eu coloquei esse indicador aqui de suporte diário lá no Instagram. Eu fiz o post, fiz a publicação, fiz tudo. Só que, cara, eu não postei o vídeo. Falei, meu Deus do céu, eu não postei o vídeo explicando o indicador, não postei o vídeo falando sobre o indicador. E, cara, pelo amor de Deus, velho, como é que faz um negócio desse? Então, foi um indicador que uma galera me pediu há um tempo atrás. E aí eu fiz, coloquei lá no Drive, coloquei no Instagram e tal. E, cara, eu, bicho cabeçudo, velho. Esqueci de fazer o vídeo e publicar o vídeo explicando o indicador. Então, eu vou aproveitar esse vídeo aqui, vou aproveitar esse conteúdo. E eu vou já lançar agora com vocês aqui. Esse vai ser o primeiro vídeo, tá bom? De uma série que eu vou fazer. Porque é o seguinte, eu vou lançar um conteúdo mais específico de programação mesmo. Eu vou pegar coisas que eu já tenho de programação e vou montar um conteúdo, vou fechar um pacote e vou fazer um curso, cara. Vou colocar um canal de membros aqui no YouTube, não sei, vou fazer alguma coisa para que vocês tenham acesso a um conteúdo mais específico de programação em si. Aqui no canal a gente já fala bastante coisa, né? Só que, cara, eu pretendo levar num nívelzinho um pouco maior, sabe? Eu pretendo ir um pouco mais profundo nessas questões aqui, principalmente no Profit. Também, obviamente, né? A gente trabalha com Profit aqui e eu vou levar conteúdos um pouco mais densos, um pouco mais profundos de programação aqui para o Profit e de coisas que a gente pode fazer. E esse vai ser o primeiro vídeo, ele vai inaugurar esse conteúdo. Ele vai estar aberto, obviamente, mas ele futuramente vai ser migrado para essa área de membros e também vai fazer parte do pacote que eu vou colocar depois num possível curso que a gente vai ter aí de programação para Profit, que, cara, vai ser nesse mesmo padrão que a gente tem aqui. Eu não vou cobrar R$ 500 num curso, R$ 1.000 num curso, R$ 2.000, R$ 3.000 num curso. Cara, eu acho que isso não é viável, eu acho que isso limita muito, não só a quantidade de pessoas, mas também pessoas que querem e não têm essa grana para poder fazer. Então, vai ser num preço bem legal, vai ser num preço bem bacana. Vou colocar uma assinatura aqui no canal também bem bacana. O curso vai ser vitalício. A assinatura no canal aqui vai ser um negócio mensal, mas vai ser praticamente o mesmo conteúdo. Então, eu espero que isso agrade a quem quer, né? Obviamente, a quem quer se aprofundar um pouco mais de programação, quer entender um pouco mais, quer ter acesso a conteúdos mais relevantes nesse sentido, beleza? Então, vamos para o indicador direto aqui. Cara, esse indicador de suportes diários, eu fiz algumas alterações e atualizações nele, tá bom? O arquivo que está disponível lá no Drive, eu vou atualizar por esse daqui. Assim que eu finalizar o vídeo, já vou atualizar o arquivo lá no Drive e vou também disponibilizar o vídeo, obviamente, tá? Então aí é só você entrar lá no Drive, fazer o download e substituir por esse daqui, beleza? Vamos lá. Cara, o que que é esse indicador de suportes diários? Ele nada mais, nada menos plota as máximas, mínima e equilíbrio do dia de uma respectiva data. Então ele plota uma linha horizontal da máxima D1, D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 10 dias retroativos de um determinado ativo ou de um ativo que você quer usar como referência. Por exemplo, aqui no índice a gente pode usar o índice cheio, no dólar a gente pode usar o dólar cheio, na Petro 4 você pode usar a Petro 3, ou você pode numa opção X você usar uma outra opção. Você pode, meu, brincar do jeito que você quiser, porque você pode pegar as informações do ativo que está aqui no gráfico, no qual o indicador está inserido, ou você pode simplesmente pegar qualquer outro ativo que você quiser. Por exemplo, tá aqui no índice, né? Eu posso vir aqui no ativo e pegar o índice cheio, INDIFUT. E aí ele vai utilizar como referência não o índice cheio, não o índice, mini índice, que no caso é o M24, mas sim como o índice cheio. E aí você obviamente tem que usar ativo no gráfico, você coloca como não, e aí ele vai habilitar para você usar o ativo que você quer. Você aplica, e aí ele vai usar como referência as datas retroativas do índice cheio futuro e não mais do ativo que está no gráfico do mini índice. Bom, eu precisei fazer uma alteração no gráfico aqui que estava com a data do ativo corrente, e aí eu preciso, obviamente, precisei mudar para current date para ele poder usar a barra do candle e não do candle do ativo, tá bom? Deixa eu só aproveitar para passar essa brincadeirinha aqui para vocês. Aqui no current date, se você vir aqui nas funções e colocar aqui, ó, current date, retorna a barra, a data atual do sistema.
retorna a hora atual do sistema, e o asset, ele retorna do ativo que está no gráfico. Então eu precisei mudar, porque senão ele ia pegar do ativo e não funcionou, tá? Antes estava funcionando. Antes funcionava legal, tanto que estava aqui desse jeito. Agora não funcionou mais, quem sabe nas próximas atualizações a gente tenha uma reformulação disso. Mas enfim, tá aqui, você pode ver, ó, que é diferente, cara. Por exemplo, eu tenho aqui a máxima do dia plotado, ó, e olha aqui onde é que tá a máxima do dia aqui do índice cheio, né? Ela tá num valor diferente da máxima do dia. Talvez a mínima também, você pode ver que está num valor diferente. E isso acontece com bastante frequência. Os valores são diferentes, principalmente no dólar. No dólar muda bastante coisa. Vocês vão ver que muda muito. Aí, obviamente, eu tenho que vir aqui, como ele tá para usar o do índice, ele não vai plotar nada, né? Ele tá plotando as linhas lá em cima, lá no infinito e além. Então a gente tem que vir aqui e pegar o Dolfut. Isso aqui, pessoal, só um exemplo, porque eu vou entrar aqui no código e para vocês poderem entender melhor. E tá aqui os valores do dólar cheio, tá bom? Não é do dólar do mini dólar, do dólar cheio. Beleza, pessoal? Então, olha só, o que que acontece? Vamos lá, vamos vir pro código aqui. Primeira coisa, o que que eu quero? Eu vou fazer um indicador. Então, o que que eu quero nesse indicador? Quais são as informações que eu quero trazer? Quais são as atribuições que eu quero dar para ele? O que que eu quero, mano, nesse indicador aqui de suporte diários? Eu quero que ele pegue a máxima e a mínima de dias retroativos e plote no gráfico para mim, tá? Se eu quiser do dia anterior, eu posso usar o Prior Quote, por exemplo. O Prior Quote ele vai me retornar esses valores. Só que eu não consigo usar o Prior Quote de outros ativos. Então eu preciso calcular esses valores. Eu preciso encontrar esses valores para que eu possa calcular e mandar esse valor encontrado, para que eu possa calcular e mandar esse valor encontrado ser plotado pela horizontal line. Então, deixa eu voltar aqui para o índice que fica mais afastado, acho que fica melhor, fica menos cabuloso aqui. Deixa eu só voltar à configuração inicial, usado, ativo, ok. Vai plotar do índice. Então, para mim resolver esse problema, para eu poder solucionar essa questão toda, que eu fiz aqui? O que foi que eu encontrei de solução para isso? A primeira coisa, eu defini quando eu tenho no mesmo dia, quando eu tenho um novo dia, e eu coloquei o tique aqui como um mínimo incremento para mim poder fazer o cálculo aqui da espessura, ó. Então, eu acho que isso aqui ficou melhor. Então, eu acho que isso aqui ficou melhor do que eu toda vez que ver min para esse incremento, que é enorme. Eu gosto de simplificar. Quanto mais eu simplificar, melhor. Aí, vamos lá. Eu posso usar o ativo que está aqui no gráfico agora, que é o ativo no qual o indicador está inserido, ou eu posso usar num ativo qualquer que eu quiser. Para mim poder fazer isso, o que que eu preciso? O que que eu preciso? Eu coloquei a opção aqui, ó, de usar ativo do gráfico. Se eu usar o ativo do gráfico, eu vou ter um valor da mínima e valor da máxima. O valor da mínima vai ser o low e o valor da máxima vai ser o high, obviamente. Tá? Se eu tenho um novo dia, que é aqui, ó, date diferente de date anterior, se eu tenho um novo dia, então o VOpen, que é a abertura, certo? Vai ser do Open e o S ativo vai ser o Get ativo. No caso, eu vou pegar o Get ativo do gráfico. Cara, isso aqui é da hora pra caramba. Porque você vai, né, brincando e aí você vai descobrindo várias possibilidades. Que é para me dar isso daqui, ó. Para ele me dar esse valor aqui, ó, esse nome. Quer ver, ó, se eu colocar aqui, vamos lá. Se eu colocar aqui não, ele vai colocar o que tá aqui, ó, o Dolfut. Porque obviamente não vai aparecer, né? Então deixa eu colocar aqui, clicar só para vocês poderem ver. Aqui, ó, Indifut. Tá vendo? Se eu tiver, por exemplo, no WDO, aí por causa da escala, né? Aqui tá em 120, o dólar tá em 5.000, então obviamente ele não vai plotar. Tá? Mas se eu tiver em Petro 4 e eu escolher aqui Petro 3, ele vai me retornar o valor aqui, ó. Esse aqui ele vai me retornar Petro 3. E se eu usar o ativo do gráfico, ele vai naturalmente me retornar o ativo que está no gráfico. Por isso, se eu não passar nenhum parâmetro aqui para a função getAsset, ele vai me retornar o ativo que está no gráfico. E se eu passar um valor para essa função, ela vai me retornar o valor do ativo que está especificado aqui no vativo, que é justamente essa variável aqui que eu coloquei como input, que por padrão, eu defino ela como Dolfut, tá? Porque esse indicador funciona, cara, maravilhosamente bem no dólar, porque o dólar respeita muito essas regiões, beleza? Agora, se eu não quiser usar
o ativo no qual o indicador está inserido, então eu preciso fazer uma manobra aqui. Eu preciso vir no ativo, eu preciso pegar o valor do ativo que eu quero, ponto low, que aí eu vou resgatar o valor da mínima atual desse ativo, e o high aqui, no caso, o valor da máxima desse ativo, e o ponto open, o valor da abertura do ativo. E aqui, pessoal, eu coloco esse if new day porque eu quero a abertura do dia, tá bom? Eu quero a abertura do dia, de forma bem específica, eu quero a abertura do dia. A abertura do dia, e aí eu pego, se eu tenho um novo dia, se eu mudei a data, se a data do candle anterior é diferente da data do candle atual, se o date do candle anterior é diferente do date do candle atual, logo eu tenho que houve um novo dia, obviamente, né? Mudou de dia, então tem um new day, e aí nesse new day, quando tem essa mudança, eu pego a abertura, porque essa vai ser a abertura do dia que eu vou considerar, beleza? E aí o que que eu faço? Olha só, toda vez que é o mesmo dia, ou seja, quando o date é igual ao date anterior, se eu estou no mesmo dia, isso aqui eu uso, meus amigos, para poder calcular isso daqui, ó, essa linha aqui que vai sendo atualizada constantemente, todo dia, ó, ela vai sendo atualizada. Essa linha aqui, ela é calculada com base nisso daqui, ó. If new day, então o que que eu faço? Eu pego a mínima do cheio, se ela for menor que a do anterior, então o mínimo é a mínima, se não, é do anterior. O que que isso aqui quer dizer? Se eu tenho uma mínima atual e ela é menor ou é igual à mínima anterior, então eu considero essa mínima. Se ela for, se ela não for menor ou igual, então eu considero a do anterior, que é isso aqui, ó. Esse candle aqui, esse candle aqui, ele fez uma mínima menor que a do candle anterior? Não, então eu considero a mesma. Eu considero então aqui, ó, mínima anterior. É menor não. É a mínima desse daqui é menor. Então o que que eu faço? Eu considero a mínima atual. E assim sucessivamente. Vê aqui, ó. A mínima desse candle aqui é menor do que a do candle anterior? A mínima é menor ou igual do que no anterior? Se for, então eu atualizo o valor. Se não for, else, eu considero o valor do candle anterior. Aqui nesse caso é menor, então eu atualizei. Aqui nesse caso é menor, não, então eu não atualizo. Vou plotando a mesma. É menor, atualizo, não é menor, continuo plotando. Isso daqui, por que que eu fiz isso? Porque eu poderia simplesmente utilizar a função load e hide, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Eu podia usar essas funções aqui, ó, que retorna a máxima de um número determinado de dias atrás. HM de meses, ano, etc. Ou a highest. Podia simplesmente pegar a highest. Se a highest for maior que a highest anterior, então eu considero ela. Se for menor que a highest anterior, então eu considero ela. Eu vou substituindo esse valor. Só que não é isso que eu quero. Por que que não é isso que eu quero? Porque eu estou trabalhando com um ativo diferente. Se eu estou trabalhando com um ativo diferente, essa função hide, ela não vai pegar o valor do outro ativo, só vai pegar o valor do ativo no qual está sendo calculado aqui, que no caso seria esse. Então eu preciso calcular todas essas máximas e mínimas dos dias anteriores do outro ativo. Vocês entenderam? Para que eu tenha esses valores aqui plotados, para que eu tenha esses valores aqui armazenados, no caso, e constantemente substituídos, porque obviamente todo dia eu preciso substituir esses valores. O D1 de hoje é o D2 de amanhã, que é o D3 depois de amanhã, D4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então eu preciso calcular todos esses valores, armazenar eles numa variável, para mandar o horizontal lines plotar ele. E aí, esse loop de substituição e de organização desses valores, eu faço com base nesses 4 arrays que aqui estão. Na verdade, aqui são 6 arrays, né? Porque eu tenho o valor da máxima, aqui ó, a máxima diária, e eu tenho a data desse valor também, porque eu preciso D1, D2, D3. Então, eu tenho o valor e a sua respectiva data. Valor, sua respectiva data. Valor, sua respectiva data. Máxima D1, mínima D1, equilíbrio D1, máxima D2, equilíbrio D2, mínima D2, e assim sucessivamente até 10. É até 10 por quê? Por que que esse é o máximo? Porque é a quantidade que eu especifiquei do array aqui. Eu poderia colocar 50, ele ia me botar 50 dias para trás. Mas eu acho que não é relevante, vai pesar o cálculo, vai pesar o cálculo vai demorar milhares de anos aqui para fazer. Então 10 eu acho que é um número ok, que é suficiente. Se você quiser fazer mais, é só você vir aqui e colocar, aumentar o tamanho dos arrays.
aqui você coloca, aqui você não precisa mudar, né, porque coisa. E aqui na frente, ó, você substitui também aqui os loops, porque ele tá de 10 até 2. Aí você coloca aqui o valor que você colocar lá. Tipo, vai ser 20, 30, 40, 50, não sei, você pode colocar. Infelizmente, não tem como usar variável aqui no valor do array. Tá vendo? Ele retorna erro. Ele não permite usar variável. Tá vendo? Ó, ele não permite. Dias retroativos não é uma constante. Então, o intervalo de array deve ser definido com números inteiros. Tá vendo? Então, tipo assim, eu não posso. Então, infelizmente, eu não consigo usar inputs aqui como tamanho de array, né? Se pudesse, seria bem bacana, porque eu colocaria quantos eu quisesse aqui e aí eu definiria todos os arrays como uma variável. Ficaria bem mais eficiente e bem mais prático, né? Do que eu ter que definir o valor aqui de forma manual e, enfim, e ter que limitar o valor e ter que limitar dessa forma. Mas enfim, então o que que eu faço? Eu tenho os arrays do valor, né? Aqui ó, max daily, que no caso seria a máxima diária, né? E tenho o max daily date, que é a data dessa máxima. E aí o que que eu faço? Toda vez, quer ver, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho esse array, eu tenho esse loop. Então sempre quando eu entro num novo dia, sempre quando eu tenho um new day, o que que é um new day? Date diferente de date anterior, sempre quando eu tenho isso daqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, a data desse candle, ó, resumo 29/4 de 2024. E aqui resumo 30/4 de 2024. Então, toda vez que tem essa alteração de data aqui de um candle para o outro, ele vai, essa função vai, essa variável booleana vai ser verdadeira, e aí ele vai entrar nesse loop aqui, ó. Eu vou pegar todo o meu array de data e de valor que está organizado de 1 até 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 valores nesse array. Eu vou pegar do 10º valor até 2. Eu não vou pegar do 1 até o 10. Eu vou pegar do 10 até o 2. Beleza? Eu vou fazer for i igual a 10, down to, ou seja, diminuindo até 2, de 10 até 2. Eu vou pegar esse valor e vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o max dele de i, que no caso aqui está sendo 10 no caso, ele vai pegar de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E eu vou pegar esse valor e vou substituir pelo i menos 1. Então, ele vai passar, tipo, o 10, ele vai passar a ser 11, como não existe 11, ele vai apagar esse valor vai deixar de existir. E aí eu vou pegar o 9, vai passar a ser o 10, o 8 vai passar a ser o 9, o 7, o 8, o 6, o 7, e assim sucessivamente até o 2. Por que até o 2? Porque no array 1 eu vou considerar o valor do dia atual. Eu vou considerar o valor atual que ele encontrou. Olha só, o que que eu vou fazer, ó? E aqui eu tenho yesterday, esse YT day max é a máxima do dia anterior, a mínima do dia anterior e o mid, que é o equilíbrio, né? É o meio desses dois. Então eu tenho V max cheio anterior. Cara, top, porque olha só. Quando muda a data, eu tenho a máxima aqui, ó. Eu tenho esse valor aqui, ó, de máximo, que está sendo calculado aqui em cima, ó. V max cheio, V max cheio e V min cheio. Esse valor aqui, ó, que está sendo calculado através desse campinho aqui, ó. Se o dia é igual, se eu estou no mesmo dia, então eu vou calcular, papapá, vou armazenando isso aqui. Quando muda o dia, o que que eu faço? Eu pego esse valor aqui, ó. Quando muda o dia, eu pego esse valor aqui e uso como ponto de referência para eu plotar essa linha aqui. Entenderam? Entenderam como é que funciona? Então, quando muda o dia, eu pego esse valor aqui, que foi o último valor do último candle calculado, porque quando abre o dia, né, mudou o dia, se mudou a data de um para o outro, quer dizer que eu estou aqui no primeiro candle ainda. Eu estou aqui no primeiro candle. Então, eu vou pegar esse valor aqui do candle anterior, que no caso seria Vmax cheio 1 do candle anterior, e vou colocar ele como a minha variável da máxima de ontem. Para a mínima também é a mesma coisa, faço isso para a mínima também. E aí eu calculo o equilíbrio, fazendo a subtração deles, obviamente, da máxima menos a mínima, e aí depois eu vou somar isso daqui, ó. O array do mid dele vai ser mid dele dividido por 2 mais a mínima. E aí depois então o que que eu vou fazer? No array 1, eu vou ter aqui, ó, do max dele 1, o valor 1 do array vai ser o valor do dia anterior. Entenderam? Por isso que eu organizo o código todo do 2. Porque toda vez que muda, antes de eu preencher esse valor, de eu encontrar esse valor aqui, eu preciso vagar a minha casa 1. Eu preciso deixar que eu preciso fazer com que a minha casa 1, o meu array número 1, esteja com um valor que eu não vou usar como referência. Então eu pego do 10 até o 2 e vou fazendo essa organização. Porque se eu pegar do 2 até o 10, o que que vai acontecer? Eu vou pegar o valor 2 e vou passar ele para todas as casas. E não é isso que eu quero.
né? Porque olha só, vamos supor que eu tenha 10 no array 2. Se eu fizer esse loop aqui do 2 para o 10, vamos lá, o 2 vai ser igual a casa 3, vai ser igual a casa 2. Então, eu vou pegar 2, 3, 2, 2, eu vou estampar esse 2 tudo quanto é canto. Não é isso que eu quero. Eu quero pegar esse, tirar e colocar esse daqui no lugar. Então, eu vou fazendo essa troca. Por isso que a gente usa o loop down to aqui. E aí, eu conto também aqui, ó, os valores e aqui as datas. E por isso que eu ponho esse date menos um, porque obviamente aqui, no caso, eu tenho esse valor aqui de date, porque é o tudo do dia anterior, né? Porque o que que acontece? Quem já usou esse indicador ou quem está utilizando esse indicador, a magia, né, a forma mágica, vamos dizer assim, desse indicador plotar aqui, ó, ele vir para cá até o final do gráfico aqui, bicho, bugou aqui tudo. É justamente eu fazer ele plotar na data de hoje. Entenderam? O caso date menos um seria tipo ontem. Então eu pego esse valor de ontem e imprimo no dia de hoje. E aí aqui na frente, ó, eu coloco. Vocês vão ver aqui na data, ó. Eu coloco o array aqui, ó. O current date, no caso, que é o y, o current date, menos um ou menos 2, no caso se for sábado ou domingo. Que é o que a gente calcula aqui em cima, ó. Que é a data atual. E o y, quando não é nenhum desses, eu somo 2 porque eu quero que ele plote até o infinito e além. Eu quero que ele plote até mais para frente aqui, entendeu? Por causa disso que tem essa parte aqui do date menos um. Beleza, pessoal? E aí, meus queridos amigos, quando então eu tenho esse day of week aqui, quando é segunda-feira, o que que eu faço? Eu tiro 3 aqui, ó. Eu tiro 3 do date, porque daí tem esse filtro de sábado e domingo. Então, toda vez que é segunda, além daquele campinho que eu tenho lá em cima, quando é segunda-feira, eu tenho que tirar esse aqui. Isso aqui eu fiz porque, cara, no começo no ano, eu fiz esse indicador, cara, acho que era lá em fevereiro, no finalzinho de fevereiro para março. E fevereiro tinha 28 dias. E aí deu um bug nessas datas. Ele não plotava de jeito nenhum, cara. Ele simplesmente não retornava os valores que eu colocava dos dias. E aí eu encontrei essa forma aqui de poder calcular isso. Isso aqui foi um dos jeitos que eu tive de resolver o problema de fevereiro, dos 28 dias de fevereiro. Tá bom? E aí, depois de feito todo o cálculo, depois de eu ter, então, definido aqui quando eu tenho um novo dia, quando eu tenho o mesmo dia, o tick, de eu ter feito o cálculo aqui do date do Y, que é a data até a qual eu vou plotar a Horizontal Line Custom, de eu definir qual é o ativo que eu vou usar, se é o ativo atual do gráfico, e aí eu tenho o nome do ativo pelo getAsset, tenho a máxima e a mínima e tenho o valor de abertura. Depois tenho, se eu quero usar um outro ativo que vai ser definido lá nos parâmetros, e aí eu coloco aqui o vativo, ponto low, ponto high, para pegar e ponto open aqui no caso para pegar o valor do ativo e o nome do ativo que eu encontro através da função getAsset, vativo, né, que é essa variável de input que está aqui em cima. E aí, quando é o mesmo dia, eu vou calculando ali as linhas, igual vocês viram aqui, essas linhas aqui, ó, elas vão sendo calculadas e atualizadas para que quando haja a mudança do dia, para quando o dia mudar, eu ter a possibilidade de pegar o do dia anterior, pegar esse valor aqui, ó, de máxima, equilíbrio e mínima do dia anterior e fazer a plotagem do D1, entenderam? É assim que é feito o cálculo desse indicador aqui. E aí eu tenho os loops down to aqui do valor e da data, porque como eu quero dias retroativos, né? Aqui no máximo 10, então eu preciso ter uma data para especificar isso. Beleza? Faço todos os cálculos aqui, pá, substituo os valores, armazeno também os valores das datas, faço esse filtrozinho aqui de igual a 1, porque quando for segunda-feira eu quero descontar o sábado e o domingo. Aqui também, vejo aqui se não for desconto só 1, porque é o valor do dia atual. Chique. Isso aqui eu coloquei aqui só para fazer um debug, tá? Então não tem nada demais. Vou até escrever aqui, ó, debug, debugs on the table. Nada a ver, né? Foi mal, desculpa aí. É... E aí, aqui então a gente tem a plotagem das das linhas horizontais, das horizontal line custom. E aqui, cara,
uma coisa que eu falei no vídeo do BOS e do Choque. Infelizmente, a gente não consegue fazer um loop for com o Horizontal Lines Custom. O loop ele só funciona com plot, não funciona com vertical nem com horizontal line custom. Então eu infelizmente tenho que pegar se o dia retroativo for igual a 1, plot tal, se for 2, tal, se for 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. E aí eu tenho que alterar esses valores aqui, colocar eles aqui. É isso aqui que faz esse código ficar grande, só isso. Porque vocês viram que a parte de cálculo de data e de valores é relativamente pequena. São praticamente o quê? 95 linhas, e se eu tivesse um loop, seriam de 3 linhas a mais aqui, seria mais ou menos, seriam 100 linhas praticamente de código. Mas como a gente não consegue fazer um for no Horizontal Lines Custom, então a gente tem que fazer desse jeito aqui. E beleza, vida que segue. Vamos fazer aqui. Então, se o meu max day for igual a 1, se eu quiser só de ontem, então eu vou plotar isso aqui, ó, D1, tal. E aí eu tenho mais o S ativo, o tamanho da fonte, a posição, a data. Essa aqui é a data retroativa, por isso que eu uso o max dele aqui do referente array, porque ó, o D1 é no array 1, D2 no array 2, D3 no array 3, D4 no array 4 e assim sucessivamente até o 10. Então, eu fiz isso, obviamente, de forma organizada para facilitar aqui na frente, eu não ter que ficar caçando qual que é o array de 1. Então, o D1 é o array 1, D2, array 2, D3, array 3. Então, eu vou pegar esse aqui, ó, a data na qual essa mínima ou máxima foi plotada, que no caso a máxima, pertence a esse dia, e vou plotar até o Y, que é o current date mais 2, que é para a linha ir lá para frente aqui, ó, current date mais 2, que é para a linha ir lá para frente do gráfico, entendeu? Por isso que tem esse Y aqui. E aí eu pego a espessura vezes tick. E é só uma forma de eu não escrever min para esse incremente aqui, 300 palavras, 300 letras, para sendo que eu posso escrever só tick. Eu poderia colocar só T aqui, mas tick fica mais didático. Tá bom, pessoal? E é isso, cara. Não tem muito mais o que eu explicar. E aí aqui são só, né, descendo, ó, max 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí eu tive que colocar o texto um a um aqui. Se eu tivesse um loop, eu ia colocar só for i igual a 1 até 10, faça. Eu ia colocar horizontal lines custom aqui. Aqui ia ser i no array, i e tal. Aí eu ia colocar a cor da resistência aqui. Aqui também ia ser i, d. Eu ia colocar uma chavezinha aqui, i. E aí ele ia muito provavelmente me retornar esse valor, certo? Depois aqui mais ativo. Depois tamanho da fonte, e aqui também ia ser um i, e pronto, eu ia ter ele 10 vezes ou 5 vezes. Eu não ia precisar replicar manualmente toda a estrutura do código. Eu ia fazer só esse loop, e o loop já ia me retornar o valor do ao max, o valor da mínima e o valor do equilíbrio, do mid dele aqui. Ia ser bem mais simples, bem mais prático, tá? Mas infelizmente não se pode fazer loops for com o Horizontal Lines Custom. Eu espero, de verdade, que futuramente seja possível. Nem que use o Horizontal Lines Custom com a limitação de plot, de 99 plots, de 99 Horizontal Lines Custom, que é uma coisa, cara, que pega. Porque eu poderia, por exemplo, no BOS, eu poderia usar plots, meu, 200, 500, sei lá quantos plots, ao invés de eu ter que colocar dois indicadores na tela. Eu poderia usar só um, que ele plotaria os valores que fosse necessário, né? E isso também facilitaria no caso de indicadores que eu tenho, por exemplo, que são indicadores de janela, indicadores de gráfico, indicadores de sinal, de cor de texto. Se eu tivesse plots variados, no caso eu poderia ter só um indicador no formato janela, aí eu teria uma opção lá, formato janela, formato Signal, formato texto, sei lá. Isso seria muito bacana de ser disponibilizado pela Nelogica, fica aí a dica. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Não tem muito segredo, tá? O indicador aqui é muito top. Ele plota as regiões de máxima, mínima e equilíbrio dos dias anteriores até 10 dias retroativos, sendo que você pode utilizar também de ativos diferentes. Então, no dólar você pode pegar o dólar cheio, Petro 4, 3 e vice-versa. Você pode usar, sei lá, cara, qualquer coisa que você tiver na sua mente, você pode vir aqui e jogar no gráfico que vai funcionar, que vai plotar direitinho, tá bom? Eu espero que esse indicador aqui ajude. Talvez isso aqui seja algo que você esteja procurando.
eu espero que ele traga bons resultados para você, boas análises, bons estudos, tá bom? Esse é o nosso objetivo. E esse é o primeiro vídeo dessa série de vídeos que eu vou disponibilizar de forma mais específica de programação, de um conceito mais amplo nesse aspecto, tá? E eu vou começar também a pegar os indicadores que eu tenho aqui da RNEC mesmo, o Scalper, o fluxo de preço, o Taurus, o MEC de convergência, eu vou pegar esses setups e eu vou abrir o código deles e vou explicar também, tá? E aí pro caráter ser mais educacional, sabe? Do canal e da RNEX ser um negócio mais educacional do que propriamente dito essa questão de indicadores e coisas exclusivas e tudo mais, tá? Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho não, está nos meus planos fazer isso. E aí eu vou abrir a programação aqui para vocês poderem ver. Porque eu acho que esse aqui é o nosso diferencial, é isso aqui que eu quero dar continuidade nessa questão mais educacional e de e da gente poder trocar esse papo e desenvolver coisas novas e trazer novidades, trazer ferramentas que possam agregar não só para minha vida, mas para a vida de todo mundo que assiste o nosso canal, que opera, que gosta de estudar, que é entusiasta aqui da bolsa e tudo mais, beleza? No Profit, naturalmente, a gente tem a facilidade de ser simples fazer um código desse. Cara, é muito simples, é muito fácil você pegar e fazer esse código. Mano, na moral, eu não demorei, tipo, acho que 40 minutos para escrever esse código aqui. É óbvio, meus amigos, que isso demanda tempo você chegar aqui nesse nível, você chegar e entender como funciona esse loop aqui, down to, que você, quando você quer organizar um array, quando você... Cara, eu demorei muito tempo para entender essa raio desse array aqui, eu demorei para entender o loop for, demorei um pouquinho, o down to, então, demorei mais ainda. Só que quando você vai fazendo, quanto mais você vai fazendo, quanto mais você vai programando, você vai testando, vai vendo coisas novas, isso vai inculcando na sua mente e, cara, você pega o jeito, entendeu? Você pega o jeito. Não tem segredo. É sentar e fazer. Estudar, programar, você só aprende a programar programando, não tem outra coisa. Você só aprende a jogar jogando, você só aprende a viver a vida vivendo. Então, cara, não tem outro caminho. O código está aberto aqui, eu vou passar um pouquinho mais devagar, apesar de, né, durante todo o vídeo vocês terem tido acesso aí ao código e tal. Deixa eu maximizar aqui, porque lá embaixo a função Horizontal Lines Custom é bem grande e a gente usa todos os parâmetros dela. Tá? Então tá aqui o código, estou passando devagarzinho aqui. Você pode ver, pode copiar, pode colocar aí, Rafa, eu quero só até 5 dias, para mim não precisa ter 10 dias para trás. Copia o código só até aqui, ó. Só até esse ponto aqui, até a linha 169, e você vai ter até os 5 dias. Diminui também o array de 10 para 5, vai agilizar o cálculo do código lá quando você adicionar ele na sua tela, no seu gráfico, beleza? Então tá aqui o código. Eu espero que esse conteúdo aqui ele venha para somar para a galera que tem interesse, para quem quer fazer isso. E muito breve tá vindo um curso aí também de programação e vai ser desse jeitão aqui que eu falo com vocês já há um bom tempo, né? Eu vou pegar, cara, indicador por indicador, função por função, vou trabalhar elas, vou dar exemplo de como que elas funcionam, de como que você pode aplicar elas. E eu acho que vai ser um conteúdo bem legal que eu vou disponibilizar ele, obviamente, no pacote inicial e depois a gente vai agregando mais conteúdo, a gente vai trabalhando melhor. Eu estou pensando em dois formatos. Vai ser o formato de curso mesmo, que vai estar numa plataforma, provavelmente vai ser na Kiwify, eu vou disponibilizar ele lá. E também no valor vitalício, né, que você compra e tem acesso ao curso para sempre, de forma que você pode ter acesso a ele no período que você quiser e ele vai sendo atualizado. E vou também colocar aqui no YouTube como um canal de membros. E aí você pode ter acesso mensal, vai ser um valor tranquilo, bem sossegadinho. E aí você vai ter acesso a isso, a esse curso exatamente o curso que vai ter lá na QIFI, eu vou proporcionar também aqui no canal na área de membros aqui do YouTube. Eu acho que vai ser bem legal. Porque às vezes, cara, você não quer poder investir lá 200, 300 reais no curso, mas você tem 40 conto para poder vir aqui assistir a aula, maratonar, fazer o download das aulas aqui por um mês aqui, aplicar, e isso faça diferença para você. Então a ideia é dar acesso, né, a mais pessoas poderem acessar esse conteúdo e poderem, cara, mudar a vida de vocês, transformar a vida de vocês de alguma forma, e que Deus possa abençoar e que Deus possa multiplicar para vocês poderosamente em nome de Jesus. Tá bom, meus amigos? É isso aí. Se você quiser ter acesso a esse indicador e a todos os nossos outros indicadores, robôs, estratégias, setups, tá aqui na descrição do vídeo o link para o nosso Drive. Lembrando que o acesso é vitalício, você paga apenas uma vez, o valor é 250. Cara, você tem acesso a estratégias, várias estratégias.
Os indicadores da RNEC estão em código fechado. Eu vou disponibilizar eles futuramente lá no curso, tá bom? No Drive vai continuar do mesmo jeito. Mas os indicadores que são Highest, Lowest, os robôs, indicadores que são de indicadores padrões nativos, eles estão em código aberto. Então você vai ter bastante conteúdo para estudar lá também, tá? E é isso aí. Se você quiser esse e todos os nossos outros indicadores, tá na descrição do vídeo. Aqui o link para você poder adquirir o nosso Drive Vitalício, beleza? Tamo junto, meus queridos amigos. Deus abençoe a vida de vocês. E bora pra cima. Forte abraço. Tamo junto. Valeu.